Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, um bom dia de salvação, cheio da presença de Deus. Quero estar deixando para a nossa meditação nesse dia de hoje. No livro de Jonas, o primeiro capítulo. E vamos ler juntas. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as suas cargas que estavam no navio para aliviarem no peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mesmo do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-se, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de quem povo tu és? Amém? Glória a Jesus. É uma passagem bem conhecida, mas a palavra do Senhor ela se renova, né? Graças a Deus, né? E o Senhor tem nos ajudado. E essa palavra ela fala muito ao meu coração. Vem desde ontem, ele fala muito forte comigo, né? E eu quero compartilhar com vocês. Logo no começo, tem um título, né, de Jonas, que Jonas, ele fugiu do chamado do Senhor, né? O Senhor, ele pede para Jonas levantar e ir àquela grande cidade de Nínive e anunciar o que o Senhor Jesus ia fazer ali naquela cidade. Mas porém Jonas ele não fez conforme o pedido do Senhor. Jonas ele levantou-se, em vez de levantar e seguir a ordenança do Senhor, Jonas levantou-se e foi fazer a sua vontade. Jonas foi fugir. Jonas não queria ir até a cidade de Nínive. Jonas não queria entregar aquilo que o Senhor tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas não queria entregar a encomenda, né? Jonas ele não quis entregar o mandato. Então Jonas entrou, fugiu, pagou sua passagem, entrou dentro daquele navio, e ali naquele navio veio um vento e todos ali estavam preocupados e começaram aquelas ondas, aquelas tempestades se levantando, e o povo, para aliviar o peso, começaram a jogar seus pertences para fora do navio. E Jonas ali observando, assim, se a gente for observar, Jonas estava ali observando tudo, vendo tudo. Mas mesmo assim, Jonas foi deitar no porão. Ali o navio
quase ainda se quebrando, se partindo por conta das fortes tempestades, sobre o forte vento. Mas Jonas estava sossegado. E Jonas ali, ele foi se deitar no navio, vendo a situação. E em nenhum momento Jonas mostrou arrependimento do que estava fazendo. E Jonas, ele foi para o porão. E uns clamavam aos outros, né? Porque mal tinha acontecido, sobreveio alguma coisa. Ele sabia que não era normal. Ele sabia que não era uma coisa fora do comum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim, eles clamaram, né, aos seus deuses para que os livrassem. Tanto é que lançaram sorte um com o outro. E a sorte... E mesmo assim, antes disso, o marinheiro daquela embarcação, né, ele foi até o porão e viu Jonas deitado. E o mesmo, né, mesmo mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: "Que tens, dorminhoco?" Quer dizer, não se preocupa não. Tá tudo bem. Glória a Jesus. Aí eu paro e penso: tá tudo bem. Não anda preocupado. Aleluia. Não está se conformado com a situação. E muitas das vezes, a gente quer se a gente for parar, a gente quer se acostumar com certas situações. Mas que essa situação seja repreendida. A gente não pode se acostumar com aquilo que não é de Deus. Aquela situação estava acontecendo, sim, foi Deus que mandou aquele vento, aquela tempestade. Mas por conta de uma pessoa, quase todas elas iam perecer. E Jonas estava lá, deitado, dormindo, sossegado. Aleluia, Jesus. E ele perguntou: de onde vem? Aleluia. Aleluia, Jesus. Então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo tu és? Aquele povo lá, ele sabia que não era normal. E acharam culpado. Sabia que era Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nada que seja encoberto não venha a ser descoberto. Nada que é oculto não venha a ser revelado. E ali foi revelado que a culpa era de Jonas. Nessa situação, nesses dias de hoje, nos últimos dias, a gente está esperando Jesus hoje. Mas, qual será a tua ocupação? Qual será a minha ocupação também? Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor. E a gente estava vivendo uns dias difíceis, onde se a gente não buscar o Senhor, se a gente não tiver buscar força para buscar o Senhor, a gente termina fugindo da presença do Senhor. Porque são muita ocupação, são muita distração. Jonas entrou naquele navio, ele viu o alvoroço que estava acontecendo, ele viu o reboliço acontecendo, ele viu pessoas inocentes, aleluia, ali perecendo, e ele resolveu dormir, entrou foi pro porão para dormir. Igreja, tem pessoas que estão necessitando de uma palavra, de um abraço, de uma oração. E qual é a tua ocupação? Qual é a minha ocupação?
Que a gente não venha fugir da presença do Senhor. Que a gente venha se levantar. Quando o Senhor falar se levanta, que a gente venha se levantar, mas não para fugir. Mas sim para entregar algo que Ele mandou. Se o Senhor está mandando você louvar, vá louvar. Se o Senhor está mandando você dar um abraço, dê um abraço. Se o Senhor fala assim, vai evangelizar, vai evangelizar. Os dias são difíceis. E muitas pessoas que estão a perecer. Deus quer salvar. E depende de mim e de você. Muitas almas estão padecendo. E qual é a nossa ocupação no dia de hoje? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é a nossa ocupação? O que a gente tem? O que a gente está tendo? Ou a gente está se preocupando, se ocupando em chegar na porta do vizinho, tá falando mal do vizinho, ou tá se ocupando, mandando mensagens inútil, vendo coisas que não se deve ver. Ou a gente está matando o nosso irmão com palavras, com apontamento. Em vez de ajudar, a gente está matando com olhar. Qual tem sido a nossa ocupação? Aleluia. Então que a gente venha meditar. Venha meditar. Porque Jonas, ele foi ali jogado no mar. Né? E o grande peixe. Jonas, em nenhum momento, Jonas se arrependeu. Se a gente for ler mais adiante, a gente vai ver que ele não se arrependeu. Jonas só se arrependeu quando foi engolido dentro daquela baleia, dentro daquele grande peixe, que a gente não sabe se é uma baleia. Foi engolido naquele grande peixe. Aí ele se arrependeu de verdade. Mas em nenhum momento ele está mostrando arrependimento. E aquela baleia, ele passou 3 dias, 3 noites dentro daquela baleia. E ele clamou, ele fez um clamor. O Senhor viu que ele se arrependeu sinceramente. Mas em nenhum momento ele mostrou arrependimento. Ele não mostrou arrependimento de ter pagado sua passagem. Ele não mostrou arrependimento de ter fugido da presença do Senhor, de ter pagado sua passagem, de ter entrado no navio, de ver aqueles companheiros lá de viagem sendo preocupados. Não, ele não se arrependeu. Tanto é que ele foi dormir. Ele foi dormir. E ali, depois que o mestre marinheiro perguntou a ele, aí ele revelou a situação que ele estava. Mas ele estava arrependido, não. Ele só se arrependeu depois que ele foi lançado. Mesmo se tivesse lançado, o peixe engoliu ele. E naquele momento que ele estava lá dentro daquele peixe, daquele grande peixe, passando aquela situação, vendo a escuridão que ele estava, aí ele se arrependeu. Aleluia. Não espere o grande peixe em lhe engolir. Não espere. Aleluia. Mas sim, faça que eu e você venham fazer o que o Senhor tem ordenado. Almas estão gritando, pedindo socorro. E que a gente venha ser essa voz. Ele foi até a Nínive e pregou, e aquele povo de Nínive se arrependeu. E o Senhor não fez o que tinha prometido, porque viu arrependimento, né? Viu, ele ia destruir aquela cidade, mas o povo clamaram, o povo se humilharam, o povo suplicaram com toda a sua súplica, e o Senhor se arrependeu, voltou atrás, não quis fazer mais, porque viu sinceridade. Então, que eu e você
A gente venha nos levantar. Aleluia. E venha entregar aquilo que não é meu, mas aquilo que é de Deus. Aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, né? Em meio às dificuldades, em meio a situações tão difíceis, mas o Senhor é aquele que se responsabiliza, Ele é aquele que traz o refúgio, que ajuda, porque a palavra dele diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, e o Senhor, Ele teve um socorro bem presente na hora da angústia de Jonas, e Ele também terá em nossas vidas, na tua vida, na minha vida. Então que a gente venha meditar nesse dia de hoje, né? E fazer conforme a vontade do Senhor. Que a gente venha levantar para fazer o ID, mas não se levantar para fugir da presença. E eu aqui agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Grandes coisas o Senhor ter feito. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Fiquem todos na paz. E eu vou fazer um pedido a vocês, né? Se você passou até aqui, escutou até o final, porque você gostou, né? Me ajude, se inscreva no canal, curte, compartilhe, né? E eu não tenho nada para te dar, mas nosso Deus, Ele tem para te dar. Vamos, me ajudem, tá bom? Beijo. Fiquem todos na paz do Senhor. Não fuja da presença do Senhor. Levante-te e segue. Entregue aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Amém? Beijos. Estou na paz do Senhor Jesus.